Farei agora a correção da semana 2 do PET 6 do primeiro ano do ensino médio. Então, olha só, na número 1, tá assim, na última semana vimos a data de Labor Thanksgiving Day, a date to honor works, no caso do Japão. Pense nos trabalhadores dos mais diversos âmbitos com os quais você convive. De que forma prática você pode viver honoring workers diariamente? Então você escreverá, né? No caso, escreveria 7 exemplos, um para cada dia da semana, para você não se esquecer. Então você teria que preencher o planejamento. Então você colocaria aqui o honoring workers. Então o que você faria, então, para honrar esses trabalhadores, ok? Só que aqui, né, nós tínhamos alguns exemplos, eu pedi para vocês fazerem os de vocês, então é uma resposta pessoal. Bom, continuando. Na semana 1, observamos que a origem da celebração de Thanksgiving se deu nas festas da colheita, Harvest Festival, com uma economia baseada principalmente na agricultura. Desde a antiguidade, os povos ao redor do mundo celebravam a colheita, a coroação de todo um trabalho árduo, desgastante e cheio de incertezas e medos de chuvas em excesso ou com menor incidência que o necessário. Pragas, fertilidade do solo, dentre outros fatores, parte da preocupação cotidiana do agricultor. Então, olha só, nós lemos este texto na semana passada, falando sobre como a sociedade atual precisa voltar a valorizar esse serviço tão dispendioso e também tão vital que é o do plantio, cultivo e colheita. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao texto, voltem então na explicação da semana 2. Então, olha só, qual é a relação estabelecida pelo autor entre Thanksgiving, Christmas and Easter? Então, Dia de Ação de Graças, Natal e Páscoa. Você responderá em inglês. Então, olha só. Today, Harvest Festival or Thanksgiving is celebrated every year, but just as is the case with Christmas and Easter, few people in the Western Hemisphere are aware of the true meaning of this custom. Então, hoje o Festival da Colheita, ou Dia de Ação de Graças, é celebrado em todos os anos. Mas, assim como no Natal e na Páscoa, poucas pessoas, então, no hemisfério ocidental estão cientes do verdadeiro significado desse costume. 3. Porque o autor afirma "It is not surprising that people don't seem to be aware"? Responda em português. Então, não é surpresa, né, que as pessoas não pareçam estar conscientes. Então, olha só, não é surpreendente, pegamos então uma parte do texto, né, para responder isso. Não é surpreendente que as pessoas não pareçam estar cientes de quanto tempo e esforço é necessário para cultivar plantas, desde a semente até as frutas, vegetais, e eles compram cereais porque hoje todos estão disponíveis durante todo o ano. Segundo o dicionário Michaelis, ancestrais são todos aqueles que vivem nos séculos passados e dos quais um povo é a continuação. Você se lembra de todos aqueles que foram parte da formação do Brasil? Então, você vai relacionar os povos que nos contribuíram. Bom, então, são inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo humano. Os principais, do povo brasileiro, desculpa. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. O texto a seguir é parte da seção de nossa seção História. Observando as imagens do texto e o título, quais aspectos da cultura brasileira, então, o texto vai abordar? Então, era este texto aqui, que também nós lemos na semana passada. Se vocês tiverem alguma dúvida, retornem ao vídeo. Então, as tradicionais festas juninas, certo? Então,
este texto fala das festas juninas. Continuando, após a leitura do texto, você vai identificar e escrever o assunto específico do texto. Então, as tradicionais festas juninas celebram as abundantes colheitas no Brasil. O que os índios faziam em junho no período pré-colonização? Os índios também estavam acostumados a fazer festas nesse período. Por que realizavam a festa? Então, retiramos do texto. Quando aqui desembarcar, por isso que está com aspas, quando aqui desembarcaram colonizadores de Portugal e padres jesuítas, foram confrontados com as tradições indígenas em torno da preparação do solo para a agricultura, que também visava trazer colheitas abundantes. Qual a relação se estabelece entre as festas da colheita indígena e o Thanksgiving? Ambas têm a ver com rituais para trazer a abundância das colheitas e ou agradecer a fartura da produção agrícola. Observe as imagens abaixo, do texto abaixo. Essa comemoração de Thanksgiving se refere a qual país? De acordo com as imagens, o que você pode dizer sobre o que é feito nesse país? Então, o texto era esse. O título aí do texto é Malásia, então é o país Malásia. E o que é feito nesse país? Observando as imagens, plantação de arroz. Continuando. De acordo com o texto, o evento Kamatan Harvest Festival ocorre ao longo do mês de maio. Ele conta com a participação de todo o país? Explique. Eles observam o Festival da Colheita de Kamatan, que é celebrado no estado de Sabah, na Malásia. É comemorado pelo povo da etnia Kadazan Dusuns no mês de maio e culmina em um feriado de 2 dias que é celebrado em todo o país. Which food is considered important in this community? How is the ingredient used to prepare this meal present along the celebrations? Responda em inglês. Então, qual comida é considerada importante nesta comunidade? Como é o ingrediente usado para preparar esta refeição que está presente ao longo das celebrações? Responda em inglês. Então, rice is very important in the Kadazan communities, and as such, rice is the main ingredient in the dishes, D-I-S-H-E-S, served during the festival. Rice wines are also made and widely consumed. Então, assim, arroz é muito importante nessas comunidades Kadazan. E como o arroz é o principal ingrediente nos pratos servidos durante o festival, assim como, os vinhos de arroz são também feitos e amplamente consumidos. Which food is considered important in Brazil and more specifically in Minas Gerais and in your family? Talk about breakfast, lunch and dinner. Então, qual comida é considerada importante no Brasil e mais especificamente em Minas Gerais e na sua família? Talk about, então você vai falar sobre o café da manhã, o almoço e o jantar. Então aqui nós temos algumas refeições, algumas comidas. E eu dei como exemplo, na semana passada, um texto assim. In my family, we usually have bread and coffee for breakfast. In Brazil, we always have rice and beans for lunch. Sometimes we have soup for dinner. Na minha família, nós costumamos ter, de café da manhã, pão e café. No Brasil, nós sempre temos arroz e feijão para o almoço. Algumas vezes, nós temos sopa para o jantar. Então, eu quero ver o que vocês escreveram, sobre a família de vocês, sobre o nosso estado e sobre o nosso país. Bom, esta foi a correção da semana 2 do PET 6
do primeiro ano do ensino médio.